Planalto de Gizé ainda guarda muitos mistérios sobre suas areias, sem sombra de dúvida, você não concorda comigo? Porém, é um complexo já descoberto com características únicas e que permanece desconhecido para o público em geral. Você ficou curioso? Então preste atenção, porque no vídeo de hoje, o Mundo Desconhecido vai te mostrar um túnel subaquático encontrado no Egito, que realmente pode ser a tumba perdida de um deus. Mas antes de assistir ao nosso vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário aqui abaixo no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram, que está muito legal, todos os dias tem novidade para você lá, tá bom? O link está aqui abaixo na descrição. Em 1945, o egiptólogo Abdel Monin Abukar soube que os guias de Gizé tinham conhecimento de um poço subterrâneo de onde bebiam e também se banhavam. A entrada desse poço situava-se sob a ponte de Khafre, no meio do caminho entre a pirâmide de mesmo nome e a Grande Esfinge. A existência desse poço já tinha sido citada pelo historiador grego Heródoto, que o visitou no Egito no século V a.C. Heródoto acreditava erroneamente que esta era a tumba de Quéops e, como não fez nenhuma descrição clara da estrutura, é provável que ele nem tenha entrado lá. No entanto, as incursões de Abdel ao poço em 1945 limitaram-se apenas a mergulhos que identificaram passagens a outros poços. Não foi possível que o complexo fosse explorado detalhadamente como seria necessário devido à falta de recursos naquela época. Não havia tecnologia para que se pudesse bombear toda a água desse local e assim acessar o interior de suas câmeras. Enquanto esta exploração não era possível, o poço continuou a ser usado como fonte de água e como piscina para os guias no Planalto de Gizé. Nesse meio tempo, a lenda se formava, aumentava cada vez mais, se popularizava cada vez mais. Circulavam rumores de que haviam túneis secretos saindo daquele poço, que conectariam então a Grande Pirâmide à Esfinge. Porém, as respostas só viriam décadas mais tarde. No verão de 1999, o arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass, que mais tarde se tornaria o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, liderou a exploração do poço. A escavação foi realmente desafiadora, principalmente devido à natureza perigosa dessa missão. Todas as câmaras estavam cheias d'água e havia o risco do bombeamento total da água em seu interior provocar, então, o desabamento dos túneis. Então, estas tinham que ser reforçadas para que fossem estabilizadas e isso, claro, deu muito trabalho e demorou. Mergulhadores foram enviados para coletar todos os artefatos que fossem possíveis antes da drenagem das câmaras. Assim, todo o trabalho não seria perdido caso, realmente, a estrutura de estabilização não aguentasse e os túneis ruíssem. Então foram descobertos 3 poços ligados verticalmente por câmaras. O primeiro conduzindo a uma única câmara. O segundo levando a uma grande câmara rodeada por 6 câmaras menores. E o terceiro levando a uma única câmara que era muito maior do que as 2 anteriores. Com os artefatos que foram coletados na câmara do primeiro poço, foi possível identificar que esta datava da 5ª dinastia egípcia. Entretanto, entre os artefatos encontrados na câmara do terceiro poço existiam fragmentos de cerâmica da 6ª e da 26ª dinastia. E isto sugeriu, então, a progressão da construção dos poços e suas câmaras, adicionados em período tardio, quando as gerações posteriores tiveram, então, o interesse em Gizé renovado. Tornou-se evidente que a escavação daquele poço havia sido uma tarefa surpreendentemente difícil, visto que as ferramentas disponíveis na 5ª e na 6ª dinastias eram feitas de bronze. O ferro, que é um metal, claro, muito mais duro e apropriado para esse trabalho, só começou a ser utilizado muito tempo depois, muitos séculos depois. A primeira câmara tinha cerca de 90 metros cúbicos, onde foram encontradas apenas algumas peças de cerâmica. Já na segunda câmara, um pouco maior que a primeira, vários artefatos foram escavados das câmaras laterais, incluindo cacos de cerâmica, contas de cerâmica e pequenas estatuetas que representavam os servos.
Além disso, algumas destas câmaras continham sarcófagos de basalto com restos de esqueletos em péssimo estado de conservação, certamente devido também à ação d'água. Com base em motivos estilísticos, os artefatos, incluindo os sarcófagos, foram datados da 26ª dinastia. Porém, a descoberta mais importante repousava na terceira câmara, a 25 metros da superfície. Imagine você que foi encontrado ali um sarcófago de granito. No solo da câmara estava esse sarcófago com mais de 2 metros de comprimento e 1 metro de altura, depositado em um nicho um pouco maior do que ele. O curioso realmente foi notar que o estilo do sarcófago era da 26ª dinastia. Ao retirar a tampa do sarcófago, foi encontrado inscrito no fundo o hieróglifo PR, que significa casa. Em seu interior, havia os restos de um esqueleto também deteriorado, além de amuletos de xisto na forma de Osíris, outros em forma de escaravelhos e principalmente pilares Djed, que são amuletos em formato de pilar associados também a Osíris. Um achado incomum foi uma cerâmica vermelha polida com vestígios de tinta branca cujo estilo remete especificamente à sexta dinastia. No estudo publicado após o término dessas escavações, Zahi Hawass concluiu que o complexo do poço é uma tumba fictícia para o deus Osíris. Daí sua nomeação para Poço de Osíris. O estudo cita ainda que o mito de Osíris tornou-se importante durante o final do Império Antigo, como atestam as frequentes referências a este deus em Os Textos das Pirâmides, que são os escritos religiosos mais antigos do mundo e constituem a principal literatura funerária do Antigo Egito. Eles compreendem os textos que foram escritos nos sarcófagos e nas paredes das pirâmides de Sácara, nas quintas e sextas dinastias do Antigo Reino. Assim, a ascensão do culto a Osíris pôde ser ligada cronologicamente à construção do complexo do Poço na sexta dinastia. Ao construir as câmaras nas profundezas do Planalto de Gizé, os egípcios dessa época acreditavam que estavam descendo ao reino de Osíris, o mundo inferior. O grande sarcófago na terceira câmara é cercado por água e 4 pilares, o que é semelhante ao layout do Osirion, antigo templo localizado em Ábidos e também identificado como uma tumba de Osíris. Além disso, o fato de todo o complexo ter sido preenchido com água fornece evidências da ligação com o deus, uma vez que seu reino estaria localizado embaixo d'água, sob a água. O egiptólogo está convicto que os 4 pilares, dos quais agora restam apenas as partes inferiores, podem sim representar as 4 pernas sagradas do deus. Outro conceito importante, visto em textos funerários posteriores ligados ao mundo inferior. O Planalto de Gizé era conhecido no Novo Reino como Casa de Osíris, Senhor de Rostal, que pode ser traduzido como cemitério ou túneis subterrâneos e geralmente se referem especificamente a Gizé. Por isso é lógico que em Gizé haja uma tumba para Osíris, assim como aquela encontrada em Ábidos. Sendo assim, Osíris teria sido enterrado simbolicamente dentro do poço para dar poder aos reis enterrados sob as pirâmides próximas em seus próprios túneis subterrâneos. Concluindo tudo isso, o Poço de Osíris foi escavado pela primeira vez no antigo Império do Egito, que ocorreu por volta de 2345 a.C. a 2181 a.C., e em seguida usado novamente no Novo Império de 1580 a 525 a.C., quando Osíris se tornou importante em Gizé. O poço também foi usado para sepultamento na 26ª dinastia, que deu-se de 664 a 525 d.C., como indicam os achados encontrados na câmara. Foi descoberto ainda um túnel de cerca de 6 metros de comprimento em uma das paredes da terceira câmara, mas não tinha saída, o que indica que talvez houvesse a intenção de se abrir uma nova câmara. Somente em novembro de 2017, o complexo foi aberto aos turistas, que podem agora descer os 3 níveis do poço, o que é realmente uma experiência surpreendente e inesquecível.
O que você achou destas descobertas? Tem curiosidade também de visitar o Antigo Egito? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. E não esquece, colabore com a gente se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho de notificações, deixando aqui o teu joinha, comentário aqui abaixo. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.